Salve galerinha, tudo bem? Eu sou o professor William e estamos iniciando a nossa 9ª semana de estudos em casa. E essa semana nós vamos falar sobre os prismas, que é um conjunto aí de sólidos geométricos com algumas características especiais, tá ok? A primeira delas é a seguinte, o prisma ele vai ser formado, ou ele vai possuir duas bases, tá? Que eu destaquei aqui em azul. Então ele vai ter duas bases e essas bases elas vão ser formadas por uma região poligonal convexa. Ou seja, vai ser formada ali por um polígono convexo, tá ok? Então, aqui nós vamos ter essas duas bases formadas por dois polígonos. No caso aqui são duas bases retangulares que eu fiz, mas poderia ser um polígono qualquer, como a gente vai ver em outros exemplos daqui a pouquinho. Então poderia ser um triângulo essa base, um hexágono, então poderia ser várias bases diferentes, desde que sejam polígonos, certo? E esses polígonos eles sejam paralelos, tá? Então essa base sempre vai ser paralela a essa, ok? Aí a segunda característica é a seguinte, é que a lateral desse sólido ela vai ser formada somente por paralelogramos. Ah, mas eu estou vendo retângulos aí. Lembrem, muito cuidado aí. Lembrem que o retângulo ele é um caso particular de paralelogramo. Então todo retângulo é também um paralelogramo, só que ele tem essa característica especial de ter todos os ângulos retos. Daí o nome retângulo. Então, nesse caso aqui temos as duas bases formadas aí por polígonos, essas bases paralelas, e a lateral formada apenas por retângulos. Mas de uma maneira geral, pode ser formada aí por paralelogramos. Beleza? Então, está aqui o exemplo de prisma. E aí um último detalhe que eu quero trazer para vocês é o seguinte, que essas duas bases aqui, que podem ser um polígono qualquer, como eu já falei para vocês, essas duas bases elas vão ser congruentes. Ou seja, as mesmas medidas que eu tenho na base aqui de baixo, eu tenho que obrigatoriamente ter aqui nessa base de cima, ok? Então, o perímetro e a área dessa parte de baixo aqui vai ser igual também à de cima, beleza? Então, essas aí são as características básicas desse conjunto de sólidos que nós vamos chamar de prismas. Aí, em relação ao nome que se dá aos prismas, a gente vai olhar justamente para essas bases e é elas que vão nos ajudar aí a trazer então essa nomenclatura. Então, por exemplo, esse prisma aqui que eu representei para vocês, eu posso chamar de um prisma quadrangular. Por quê? Porque a base dele é quadrangular, beleza? Se eu tiver um prisma que tenha como base um triângulo, ou que tenha como bases os dois triângulos, eu vou chamar esse prisma de quê? De prisma triangular. Ou prisma de base triangular, ok? Então são as formas aí da gente dar nomes para os prismas, de estabelecer aí uma nomenclatura. Um outro exemplo, se a base for um hexágono, nós vamos chamar então esse prisma de prisma hexagonal, beleza? Tudo bem até aí? Então tranquilo, o prisma, retomando aí as características, duas bases congruentes e paralelas entre si, formadas por polígonos, e a lateral só pode ter paralelogramos, E reforçando aí que o retângulo é um caso particular de paralelogramo. E o nome do prisma olha para a base e essa base vai nos direcionar então para a nomenclatura. Base retangular, a gente vai dizer que é um prisma quadrangular. Se a base é um triângulo, prisma triangular. Se a base é um hexágono, prisma hexagonal e assim por diante. Tá ok até aí? E aí tem mais um detalhe que é o seguinte. Como eu acabei de falar para vocês, os prismas eles vão ter sempre essas duas bases formadas aí por polígonos. E aí se esse polígono, que forma as bases, ele for um polígono regular, lembra lá que nós tínhamos o triângulo regular, que é o triângulo equilátero, nós tínhamos lá um retângulo regular, que é o quadrado, nós tínhamos o hexágono regular, que nós estudamos aí no início dos nossos estudos. Então se as bases forem um polígono regular, nós vamos dizer que o prisma é um prisma regular. Então se aparecer para vocês depois a informação de que o prisma triangular regular, então saibam que a base dele é um triângulo e esse triângulo é regular, ele é um triângulo equilátero. Tudo bem daí? Então saca só alguns exemplos aí de prismas que têm a base
regular, ou seja, que são prismas regulares. Então, veja só, nós temos aí o prisma triangular regular, o prisma quadrangular regular e o prisma hexagonal regular. Beleza? Então, são alguns exemplos aí para vocês. E uma outra situação que a gente precisa observar é que nós podemos dividir os prismas também em dois grupos, tá? E de acordo com a seguinte característica. Nós vamos ter os prismas que vão ser chamados de prismas retos e os prismas que vão ser chamados de prismas oblíquos, certo? Qual que é a diferença dos dois? No prisma reto, as arestas das faces laterais, certo? Então essas arestas elas vão formar 90 graus com as bases aí do prisma, tá ok? Então é esse caso que está aparecendo agora aí para vocês na tela. Então aí nós temos as arestas laterais formando aí 90 graus com a base. No caso do prisma oblíquo, esse ângulo que as arestas fazem, né, com a base, com as bases aí do prisma, esse ângulo ele vai ser diferente de 90 graus, como vocês podem ver aí na imagem que está aparecendo para vocês. Então notem que esse prisma, né, a gente pode dizer aí, grosso modo, que ele fica mais inclinado, ele fica deitado ali, certo? Então é diferente do prisma reto, que fica bem na posição vertical, beleza? Então a gente pode, olhando para os dois agora aí, ver facilmente a diferença entre eles. O prisma reto e o prisma oblíquo. E uma última coisa que eu quero trazer aqui para vocês é o conceito de altura de um prisma, certo? Então o que vai ser a altura de um prisma? Vai ser a distância entre as duas bases desse prisma, tá ok? Nesse caso aqui de um prisma reto, certo? Essa distância entre as duas bases aqui, ó, que eu representei pela letra H, ela vai coincidir com o comprimento da aresta, certo? Então quando o prisma for reto, o próprio comprimento dessa aresta aqui, né, que une as duas bases, vai ser a altura desse prisma, ok? Diferente lá do prisma oblíquo, né? Observem agora aí na tela. Então, no prisma oblíquo, a altura também vai ser a distância entre as duas bases do prisma. Entretanto, essa distância ela não coincide com o comprimento ali da aresta que liga, né, essas duas bases. Então, como que a gente vai fazer para determinar essa altura? Uma saída é formar aí um triângulo retângulo e recorrer ao teorema de Pitágoras, em que a hipotenusa desse triângulo vai ser justamente aí a aresta que une aí as duas bases desse prisma. E agora vamos falar da área da superfície de um prisma. E para tanto, eu vou utilizar o simulador que vocês encontram lá dentro do Positivo On, lá nos conteúdos digitais do volume 6, tá ok? Então eu vou fazer a demonstração aqui de algumas funcionalidades, né, desse simulador. É um simulador de sólidos geométricos e, utilizando ali o simulador, vou trazer para vocês aí então a ideia, né, de como a gente calcula a área da superfície de um prisma. Bom pessoal, então primeiro eu quero mostrar para vocês aqui algumas das funcionalidades, né, desse simulador. Então observem aqui, né, que a gente pode movimentar então o sólido geométrico. Para escolher qual é o sólido, basta vir pelo nome aqui. Então veja, ó, tem vários sólidos aí, né, para vocês explorarem. Eu escolhi aqui o prisma triangular. Então, como eu falei ali para vocês, né, é a base aí do prisma que vai nos ajudar ali a dar nome então para esse prisma, né? Então tem um prisma triangular, significa que a base dele vai ser um triângulo, tá ok? Então aqui nós podemos mexer aí com o prisma. Temos uma outra funcionalidade aqui, né, que é o zoom, então dá para ampliar ou dá para reduzir aí essa representação. Tem a opção de planificação, essa que a gente vai usar daqui a pouquinho aí para falar aí da área, né, da superfície do prisma. Então veja aqui, ó, dá para planificar, certo? Vou voltar ali. Aí dá para deixar transparente ou dá para deixar com cor sólida aqui as faces. Dá para deixar sombreado, olha só. Então aqui nós conseguimos deixar sombreado. E ainda uma coisa que é bem interessante é que dá para a gente verificar aqui a relação de Euler que a gente estudou aí na aula anterior, né? Então nesse caso aqui desse prisma de base triangular nós temos 5 faces, 9 arestas e 6 vértices, tá? Então está sendo mostrado aqui, beleza? Então essas aí são basicamente as funcionalidades. E agora eu quero mostrar para vocês aqui então como que a gente faz o cálculo da área da superfície de um prisma. Então vamos pegar esse prisma aqui, né, como exemplo.
E como que a gente calcularia então a área da superfície desse prisma? Então é o seguinte, gente, é bem simples assim a ideia, né? Basicamente, o que nós temos que fazer? Nós temos que somar a área de todos os polígonos que compõem a superfície aí desse prisma, certo? Então, seria a área desses 3 retângulos aqui, né, que formam a lateral do prisma, certo? E a área desses 2 triângulos que formam as bases aí desse prisma, tá ok? Olhando aqui a forma planificada, fica mais claro aí da gente observar. Então, qual que seria a área total da superfície? Seria a área desses 2 triângulos, certo? Mais a área desses 3 retângulos aqui. E aí eu só quero chamar a atenção para vocês, né, para o seguinte, que esses 2 triângulos aqui que formam a base, né, sempre os polígonos que formam aí, a base dos prismas, eles são congruentes. Então, para eu calcular essa área aqui, eu poderia fazer assim, 2 vezes a área da base, né, já que esses triângulos aqui eles são congruentes, mais a área lateral, certo? E isso vai valer para outros prismas também. Olha só, eu vou escolher aqui um prisma diferente, aqui eu vou pegar o prisma de hexagonal. Então está aqui o prisma hexagonal. Então, como o próprio nome sugere ali, se ele é um prisma hexagonal, significa que a base dele, né, vai ser um hexágono, certo? Então aqui as bases aqui como hexágonos. E aí como que seria a área da superfície desse prisma aqui? Seria a área dos retângulos aí que formam a lateral, né, dos 6 retângulos aí que formam a lateral, mais a área aqui dessas 2 bases, certo? Vou planificar ele ali para a gente enxergar um pouquinho melhor. Então seria a mesma ideia ali do prisma anterior. Seria 2 vezes a área da base, olha só. Por que 2 vezes a área da base? Porque a área, né, desses 2 polígonos aqui é a mesma, certo? Porque eles são polígonos congruentes, beleza? Então seria 2 vezes a área da base mais a área da lateral aqui, que é composta pela área de todos esses retângulos, tá ok? Um último exemplo aqui para a gente observar seria o prisma quadrangular, certo? Então seria esse prisma aqui, né? Seria um paralelepípedo, ok? E para a gente calcular então a área dessa superfície, a gente poderia proceder da mesma maneira, olha. 2 vezes a área da base, olha, veja que esse retângulo aqui e esse aqui que formam aí as bases, eles são congruentes. Então a gente calcularia aí 2 vezes a área da base, né? 2 vezes a área desse retângulo aqui, mais a área desses retângulos que formam a lateral. Então esse retângulo, mais esse, mais esse, mais esse. E agora, pessoal, nós vamos falar do volume de prismas, tá ok? E para começar aqui a nossa conversa, vamos trabalhar com um prisma que já é bem conhecido de vocês e que certamente vocês já sabem como que faz para calcular o volume dele. Então vamos trabalhar aqui com um prisma, né, reto de base retangular. Né? No caso aqui seria aí um paralelepípedo, né? Seria uma forma aproximada aí de uma caixinha de leite, ok? Então como que fica aí? Como que a gente calcula o volume, né, desse paralelepípedo aqui? Basta que a gente faça o quê? Multiplique o comprimento pela largura e depois pela altura. Então, se nós fizermos o produto das 3 dimensões desse sólido aqui, nós conseguimos calcular o volume dele. Isso já é conhecido de vocês aí de outros anos aí, né, de estudo, quando vocês começaram lá atrás a explorar a ideia de volume. Então, para calcular o volume desse sólido aqui, desse prisma reto de base retangular, basta multiplicar largura, comprimento e altura. Só que olha só uma coisa. Quando nós multiplicamos o comprimento pela largura, na verdade o que nós estamos fazendo? Nós estamos calculando a área desse retângulo aqui que forma a base desse prisma. Então, em outras palavras, o que a gente pode concluir aqui? Que para calcular a área desse prisma, basta fazer o quê? Calcular a área da base, né, que vai ser o comprimento vezes a largura, e multiplicar essa área da base pela altura. Ou seja, o volume desse prisma vai ser dado da seguinte maneira. Então, o volume vai ser dado pela área da base vezes a altura, certo? Então, para calcular o volume desse cara aqui, nós podemos fazer assim. Volume igual a área da base vezes a altura. Tudo bem até aí? Então, prisma de base retangular, né, o prisma reto de base retangular, tranquilo, já é algo conhecido, né, mas que a gente conseguiu escrever dessa maneira aqui. Então, como área da base vezes a altura. Mas olha só, e para esses casos aqui, para outros prismas, né, para o prisma, por exemplo, aqui de base triangular, ou para o prisma de base hexagonal, será que funciona essa ideia aqui de área da base vezes altura? Será que a gente pode ampliar essa ideia,
de cálculo de volume para outros prismas que têm bases diferentes de um retângulo? Será que isso é possível? Então, para responder essa pergunta, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Vocês vão pausar um pouquinho aqui o vídeo e vão fazer a leitura lá da página 45 do livro de vocês, tá? É essa página que está aparecendo aqui, né, na tela para vocês. E lá nessa página tem um texto falando do princípio de Cavalieri. Então eu preciso que vocês leiam atentamente essa página, uma leitura rápida aí, tá? É uma página só, mas que vocês leiam isso atentamente para vocês compreenderem o que eu vou falar aqui na sequência, beleza? Então pausa aí o vídeo, faz a leitura e volta aí para a gente ver se é possível ou não ampliar essa ideia aí do cálculo de volume para um prisma qualquer. Bom pessoal, então como vocês viram lá na leitura de vocês, se nós tivermos aí dois prismas, né, que possuem a mesma área da base, então a área desse retângulo aqui, a área A, é igual à área B, que é a área verde, que é a área desse triângulo, e ao fazermos um corte ali, né, ao fazermos uma secção paralela a essas bases, que foi o que eu fiz aqui representando com esse plano alfa em amarelo, ok? Então se a gente faz esse corte em qualquer altura, né, desde que esse corte seja paralelo às bases, e as novas áreas aqui, né, dessas secções, elas permanecem iguais, ou seja, o A' permanece igual ao B', nós podemos concluir que a área, ou melhor, que o volume desse prisma aqui, né, que foi formado aqui embaixo, que tem base A e A', e o volume desse prisma aqui, B e B', né, que tem essas bases B e B', esse volume, né, esses dois volumes, eles vão ser iguais, ok? Então, a partir daí, nós podemos concluir então que para calcular o volume do prisma, basta fazermos o seguinte, basta fazermos o produto da área da base pela altura. Então tá aí, o volume do prisma vai ser igual à área da base desse prisma vezes a altura. E aí assim, né gente, o que vocês vão ter que fazer aí na prática? Vão ter que calcular sempre a área de um polígono, certo? Que vai ser a base, e depois multiplicar pela altura. Daí a importância da gente ter bastante clareza, né, e lembrar e recordar, quem ainda está meio enferrujado com isso, esse é o momento, né, de recordar como que a gente calcula aí a área de polígonos, especialmente dos polígonos regulares. Vocês vão ver que vai aparecer bastante problema e bastante exercício envolvendo prismas regulares, né? Então, lembrar lá como calcular a área do triângulo equilátero, como que calcular a área de um hexágono regular, né, a área de um quadrado. Isso é bem importante, vai ajudar bastante aí vocês na sequência dos estudos aí e na realização das atividades. Bom pessoal, e para organizar um pouquinho melhor as ideias então, vamos resolver aí a questão número 1, que está lá na página 46 do livro de vocês. Então ela diz assim: calcule o volume de cada um dos prismas representados nas figuras. E o item A traz ali um prisma triangular regular. Como é um prisma triangular regular, nós já sabemos o quê? Que as bases vão ser triângulos e não vão ser triângulos quaisquer, vão ser triângulos regulares, ou seja, vão ser triângulos equiláteros, beleza? Então olha só, um lado mede 4, o outro mede 4 e o outro lá de trás mede 4 também, beleza? Então assim, o que a gente precisa aí para calcular o volume de um prisma? Nós precisamos saber a área da base e precisamos saber a altura desse prisma. A altura vai ser o 6, tá? Então como nós temos aqui um prisma reto, a altura coincide então com o comprimento da aresta que une as duas bases aí desse prisma, certo? Então esse H aqui, ele é, né, a altura do prisma, que é igual a 6 centímetros, beleza? Então o que falta aí é a gente descobrir a área da base, que no caso é a área desse triângulo equilátero aqui. Então é o seguinte, pessoal, para calcular a área desse triângulo equilátero, que é a base, vocês poderiam recorrer à fórmula que a gente já deduziu, né, em outras aulas aí, para calcular a área de um triângulo regular, né, de um triângulo equilátero. Então a gente fez isso já em outros momentos. Entretanto, eu vou fingir aqui que a gente esqueceu, né, essa fórmula. Quem lembra pode usar direto, tá? Fiquem tranquilos. Mas eu vou fingir aqui que a gente esqueceu essa fórmula para ver como que a gente poderia se virar aí, caso não lembre na hora, assim, qual é essa fórmula que calcula aí a área de um triângulo equilátero. Então, como que a gente poderia fazer? Para calcular a área de um triângulo qualquer, nós precisamos saber a medida do lado, né, que seria, a gente ia chamar aqui de base do triângulo, a gente já sabe, aqui mede 4, e precisaria saber a altura, né? A altura aqui, no caso, estou chamando de
H, beleza? Então tem que descobrir esse H aí, né? Já que aqui o lado mede 4. Então como que fica? Como nós temos aí um triângulo equilátero, essa altura ela divide o lado aqui em duas partes iguais. Então aqui, esse pedacinho aqui, essa metade, vai medir 2, certo? E o outro lado lá, né, ele mede 4. Então, se nós temos uma altura aqui, esse ângulo ele mede 90 graus, ok? Ou seja, eu tenho aqui um triângulo retângulo. E se nós temos um triângulo retângulo, podemos utilizar então o teorema de Pitágoras. Então, olha só. Hipotenusa ao quadrado, que é o 4 aqui, então 4 ao quadrado, vai ser igual a 2 ao quadrado, né, que é esse cateto, mais a altura ao quadrado, que é o outro cateto, beleza? E aí, fazendo as contas, ficamos com o seguinte. O 4 ao quadrado é 16, o 2 ao quadrado é 4. Então, eu peguei esse 4 e passei subtraindo, ficou assim. A altura ao quadrado é igual a 16 menos 4, e, portanto, a altura vai ser raiz quadrada de 12. E aí, eu vou melhorar um pouquinho essa escrita aqui, ao invés de deixar a raiz quadrada de 12, eu vou escrever o seguinte. Raiz quadrada de 12, né, é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Concordam comigo? Olha, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3 é 12. Então, isso aqui é a mesma coisa que 12. Só que se eu escrever desse jeitinho aqui, o que que acontece? Esse 2 que está elevado ao quadrado, eu posso simplificar aqui com a raiz e ele sai para fora da raiz. Olha só. Então, ao invés de raiz quadrada de 12, eu fico com 2 vezes a raiz quadrada de 3. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para esse tipo de trabalho aqui? Porque em muitas questões, especialmente questões de vestibulares e questões lá do Enem, vai aparecer para vocês informações do tipo: use a aproximação raiz quadrada de 3 igual a 1,73 ou 1,7. Então, se você não soubesse sair da raiz de 12 e chegar nessa forma aqui que contém a raiz de 3, perderia a questão, né, por esse detalhezinho. Então, vale a pena, né, quem não lembra como que faz esse tipo de trabalho, vale a pena aí dar uma retomada, beleza? Mas então chegamos aí ao cálculo dessa altura, né, desse h, que é 2 raiz de 3. E agora que já sabemos então a altura, para calcular a área do triângulo, basta fazer base do triângulo vezes a altura do triângulo, dividido por 2. Ou seja, vai ficar 4 vezes 2 raiz de 3, que é a altura, dividido por 2, e, portanto, a área da base vai ser, né, simplificando esses dois aqui, vai ficar 4 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. E agora, então, que nós já temos aí a área da base, então como que nós vamos proceder? Agora a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos lembrar lá como que é a fórmula para o cálculo do volume. É a área da base vezes a altura. Essa altura aqui a gente já sabe, né? Esse H maiúsculo aqui, ele é a altura do prisma, então mede 6 centímetros, então aqui eu já sei que é 6. E descobrimos também que a área da base agora mede 4 raiz quadrada de 3. Então basta substituir os valores e chegaremos ao resultado. Então o volume vai ser igual a quê? A 4 raiz de 3 vezes 6. Né? Multiplicando aí, nós ficamos com um volume igual a 24 vezes a raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos, né? Porque aqui as medidas estão todas em centímetros. E aí é o seguinte, pessoal, como eu falei para vocês, né, a questão poderia ter indicado o seguinte para vocês, né, para vocês utilizarem aí a raiz quadrada de 3 como uma aproximação 1,73, por exemplo. E aí como que a gente faria? Então, no lugar desse raiz de 3, a gente colocaria 1,73 e fazendo a multiplicação ali, então 24 vezes 1,73, chegaríamos aí que o volume seria aproximadamente 41,52 centímetros cúbicos. Tá? Então vale a pena aí a gente encontrar esses dois resultados. Né? A questão nem pedia isso, mas caso pedisse para encontrar aí um valor aproximado, seria esse então. Poderíamos utilizar 1,73 para a raiz de 3 e chegar então nesse volume aqui, 41,52 centímetros cúbicos. E aí é o seguinte, né, pessoal? A questão termina aqui, calculamos aí o volume, deixamos duas formas ainda, uma forma ali com a raiz e uma outra forma aproximada. Entretanto, eu vou aproveitar essa questão para calcular a área da superfície desse prisma, né, para a gente retomar isso que nós tratamos hoje aí na aula também. Então, assim, qual seria a área da superfície desse prisma? Né? Como que seria? Lembrando que para a gente calcular a área da superfície do prisma é só calcular a área de todos esses polígonos aqui que compõem justamente essa superfície. Então, no caso aqui, seria o quê? Né? A área total, que eu estou chamando de AT aqui, seria 2 vezes a área da base mais a área lateral, certo? Por que 2 vezes a área da base?
Porque vocês têm que lembrar aí da nossa aula de hoje, né, que nós acabamos de falar aí, que essas bases dos prismas, elas sempre vão ser congruentes, certo? Ou seja, não preciso calcular a área desse triângulo de cima e desse de baixo aqui. A área vai ser a mesma, então eu calculo uma só e multiplico por 2. Por isso que fica 2 vezes a área da base. Então, para a gente calcular a área total, fica bem tranquilinho aí. Vejam só. A área da base nós já sabemos, é 4 raiz quadrada de 3, já calculamos aí anteriormente. E a área lateral vai ser, então, 3 vezes a área desse retângulo, já que o retângulo aí é congruente, né, de todas as faces aqui da lateral, beleza? E a área desse retângulo é 4 vezes 6, então dá 24, certo? E 24 vezes 3, nós chegamos aí, então, em 72 centímetros quadrados para a área lateral. E por fim, então, agora substituindo aqui, a área desses dois triângulos mais a área desses três retângulos, da área total aí do prisma. Então, nós ficamos com 2 vezes 4 raiz de 3, a área dos dois triângulos, mais 72, que é a área dos três retângulos. E, portanto, ficamos aí com uma área total de 8 raiz quadrada de 3 mais 72. Para deixar um pouquinho mais bonitinho, podemos deixar esse 8 aqui em evidência, né? Então, vai ficar assim. 8 que multiplica a raiz de 3 e multiplica o 9. Ó. 8 raiz de 3 mais 8 vezes 9, 72 centímetros quadrados. Então, essa aqui é a área total deste prisma. Entretanto, né, se nós quisermos substituir esse valor aqui também por 1,73, quanto que ficaria aí? Nós teríamos 8 vezes 1,73 mais 9, né? 1,73 mais 9 daria 10,73, que multiplicado aí por 8 resultaria em aproximadamente 85,84 centímetros quadrados. E chegamos aí então também ao cálculo da área da superfície desse prisma. E agora, pessoal, que a gente viu aí esses conceitos e vimos aí como que faz então para calcular a área da superfície de um prisma e o volume de um prisma, eu vou indicar aqui algumas atividades para vocês tentarem resolver, né, para ajudar a organizar as ideias e praticar um pouquinho, tá ok? Então é bem importante que vocês tentem realmente fazer essas tarefas e procurem tirar as dúvidas que eventualmente venham a aparecer, beleza? Então sugiro ali para vocês as atividades de 1 a 6, né, que começam lá na página 42 do livro de vocês, e depois lá na página 46, pelo menos aí façam a atividade 1 e a 3, e na página 47, as atividades 6 e 7. Tá ok? Então, dediquem esse tempinho, tentem fazer, né, essas questões e, precisando, assiste de novo a aula, faz pesquisas aí na internet, faz pesquisas no material, dá uma olhadinha, que é importante que vocês tenham bastante clareza aí desses conceitos, esses conceitos aí de área e volume de prisma. É muito importante e vocês realmente precisam ter bastante clareza disso. E estamos chegando ao final da nossa 9ª semana de estudos em casa. Já são mais de 2 meses aí nessa parceria. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam conseguindo se organizar aí para os estudos. Continuem bem, continuem focados, mantenham-se saudáveis, mantenham uma rotina equilibrada, cuidem da saúde física e psicológica. Grande abraço para vocês, até a próxima semana. Tchau, tchau!